Oi, gente. Na aula passada a gente aprendeu a definir variáveis de tipos primitivos, a gente aprendeu a usar um pouquinho essas variáveis para imprimir na tela, para manipular elas de alguma forma, e que foi esse primeiro programa que a gente fez. E agora, no nosso segundo programa, a gente vai fazer algo parecido com o que tem aqui, mas em vez de a gente ficar digitando aqui o que é que a gente vai receber, o que a gente vai fazer agora é receber do teclado do usuário que vai rodar a aplicação esses valores, tá bom? Antes de a gente continuar, uma coisa que eu não falei na aula passada e que eu devia ter falado é que em Java, para todos os tipos primitivos, existem classes que representam aqueles tipos, mas eles definem variáveis que não são tipos primitivos, são objetos. Então, tipo int, né? Esse tipo int, existe uma classe em Java que se chama integer, que eu posso usar como se fosse um inteiro. Mas quando eu defino uma variável desse tipo, integer, idade, colocar a idade obj, aí essa variável ela não vai ser uma variável que é um tipo primitivo, tá? Ela vai ser uma variável que vai ser o que ele tá pedindo? Ponto e vírgula. Vai ser um objeto, tá? Então, idade obj, o valor que tem lá é um valor inteiro, tá? É o valor 44. Mas ela é manipulada como um objeto e não como uma variável. Assim como string, por mais que parece que é um tipo primitivo, mas não é. Quando eu defino string nome Paulo, isso aqui é uma variável, que é um objeto já, e eu consigo... Qual é a diferença entre uma variável de tipo primitivo e um objeto? Aqui já é um pouquinho de OO, tá? É que num objeto eu consigo rodar métodos nele. É como se eu tiver... Quando eu tenho um objeto, eu posso pedir para ele fazer coisas. Então, se eu tenho um objeto do tipo string, eu posso pedir para ele fazer coisas que são típicas de string, tá? Então, eu posso, por exemplo, nome, ponto, aqui vai aparecer todos os métodos que eu posso rodar, tá? Então, por exemplo, char_et, vamos rodar esse método nessa variável nome. Essa variável tem 1, 2, 3, 4, 5 caracteres, né? Então, vai do caractere 0, que é o P, até o 4, que é o O. Vamos imprimir qual é o caractere que está na posição 1. Qual é o caractere que está na posição 1 dessa string? Então, como isso aqui é uma variável de tipo de objeto, eu consigo rodar métodos nele, que são métodos específicos de objetos dessa classe string, tá? Esse método específico aqui, ele vai dizer assim, qual é o caractere que está na posição 1. Então, se eu rodar esse de novo, né? Viu que ele imprimiu aqui um Azinho, né? Porque na posição 1, Java, tudo começa do zero. Array, o primeiro elemento é 0. Quando a gente for ver coleções em Java, tudo começa do zero. E aqui também vai começar do zero. Então, a posição 0 é o P, na posição 1 é o A, tá? Isso aqui, a gente consegue fazer isso aqui porque nome é uma variável do tipo string e é um tipo que não é primitivo, já é um objeto. E aí, nos objetos, a gente consegue rodar métodos neles, tá certo? Então, aqui, por exemplo, integer idade. Então, eu defini aqui uma variável que é do tipo integer. Por mais que eu esteja aqui representando um inteiro, mas se eu não definir como int sim, é um tipo primitivo, não consigo rodar métodos nele, não. Mas aqui eu consigo rodar métodos típicos de um valor que pode... que eu consigo rodar, que faz sentido para esse tipo de objeto que é um inteiro. Então, se eu colocar a idade obj, ponto, vai aparecer aqui os métodos que eu consigo rodar aqui, tá? Então, por exemplo, eu consigo
Deixa eu ver um que faça sentido. Sei lá, eu quero pegar o valor double correspondente a esse valor inteiro. Não faz muito sentido não, mas vamos supor que eu quero fazer isso. O valor double correspondente a esse valor inteiro. Então, eu posso imprimir isso só pra gente ver. O valor inteiro é 44, o valor double vai ser 44.0, porque é um double, tá? Para todos os tipos primitivos, vai ter essas classes que a gente chama de wrapper class. É uma classe empacotadora, embrulhadora, é uma classe que embrulha algo, tá? É um embrulho de um inteiro. Então, eu poderia ter um double aqui também, né? Eu tenho um peso aqui de Paulo. Então, eu tenho também essa wrapper class para o double, mas perceba que os tipos primitivos começam, o nome do tipo começa com letra minúscula. E aqui o nome começa com letra maiúscula, porque toda classe em Java, o nome da classe deve iniciar assim por estilo, tá? Não vai dar erro nenhum se você não iniciar, mas para você ter um bom estilo de programação, o nome da classe inicia com letra maiúscula. Então, double, peso obj, ó, ele já entendeu aqui o que eu queria, gostei. Então, eu defini agora um novo objeto aqui, que é do tipo double. Ele vai embrulhar um double, um valor double, né? Um valor de ponto flutuante, que é esse aqui. Mas agora, como ele é um objeto, eu consigo rodar métodos nele. Então, que método eu consigo rodar nele? Peso obj, ponto, ó, a ideia já me mostra aqui, tá? Quais são os métodos que eu consigo rodar nele. Então, vamos pegar o valor inteiro do que tem aqui? Então, eu posso imprimir isso, só pra gente ver aqui, tá? Eu rodei no objeto tipo string, pedindo qual era o caractere lá na posição 1. Eu peguei um valor double, correspondente a um valor inteiro, no integer. E eu rodei aqui no valor double, no objeto double, qual é a parte inteira dele, tá certo? Só porque a gente vai, a partir dessa aula, a gente hoje já aprendeu, né? Variáveis do tipo string já são objetos, consigo rodar métodos nele. Variáveis do tipo integer, double, aí vai ter outras wrapper classes, né? Tem integer, double, tem character, que é para o char, tá certo? Enfim, cada uma vai ter a sua e vai ser um nomezinho desse que parece com o nome do tipo primitivo, só que começa com letra maiúscula, exceto o int. Vai ter o float com F maiúsculo, exceto o int que ficou integer, tá bom? Então, vamos lá. Dito isso, a gente vai criar um outro programa pra gente começar do zero aqui. E esse outro programa a gente vai chamar de segundo programa, certo? E o objetivo desse segundo programa é que a gente aprenda a receber dados do teclado, tá? O monitor é a saída padrão de dados, por default, e o teclado é a entrada padrão de dados. Então, quando a gente quer mostrar coisas ao usuário, né? O usuário pessoa que tá rodando aquele programa, a gente mostra no monitor. E quando a gente quer receber dados que vem do usuário, a gente pede pelo teclado para ele digitar no teclado. Então, como é que a gente faz para que o usuário digite algo e aquilo que o usuário digitou se transforme em um valor de uma variável dentro do nosso programa? Esse é o nosso objetivo de agora, tá bom? Então, a gente vai criar o método main de novo. E a primeira coisa que a gente vai fazer é definir uma variável, e essa variável vai ser do tipo objeto, tá? Então, eu tenho que saber qual é a classe, tenho que informar qual é a classe que define o tipo desse objeto. E essa classe é scanner, tá bom? Mais uma informação para vocês aqui, que eu também não tinha falado. Se você fizer Java API, ele sempre vem para 8, mas será bom botar outro, colocar Java 20. Pronto. A API de Java é isso. Quando a gente
busca assim na internet, aí vai aparecer uma documentação em que vai estar aqui, ó. Aqui são nomes de pacotes da linguagem de programação. É como se fossem as bibliotecas que essa linguagem de programação oferece pra gente, quando a gente vai programar, tá certo? Quando a gente não... Nesse código que a gente tem, até agora a gente não importou nada, né? Geralmente, quando a gente vai usar uma biblioteca, a gente tem que importar. Porque, por default, Java, esse Java Base aqui, que tem um monte de coisas aqui, ó, ele já é importado. Nesse Java Base aqui eu entrei errado. São algumas coisas que já são importadas por default pra gente. Então a gente consegue, tipo, esse println que a gente fez, if, else não, são construções da linguagem, mas o println que a gente fez, por exemplo, a gente não precisou importar nada, né? Tudo que a gente fez naquele outro programa que a gente rodou, que foi esse aqui, a gente não precisou importar nada. Mas a partir de agora, a gente vai usar uma variável do tipo scanner, certo? Esse tipo scanner é uma classe, ó. E ela não é uma classe que faz parte do pacote básico de Java. Então, eu preciso importar essa classe para poder Java saber que classe é essa, tá? Eu defini aqui, ó. Ele sugeriu o nome da variável teclado, eu concordei. Então, eu tenho uma variável chamada teclado, que é uma variável de objeto, né? Isso é um objeto, uma variável do tipo objeto. Mas é um objeto de que tipo, né? Específico, tipo scanner, tá? E aqui eu estou instanciando esse objeto. Quando a gente fala de objetos, em geral, sempre vai vir, a gente vai sempre ter que instanciar com essa palavrinha new, tirando algumas exceções, como, por exemplo, o caso de um string, que quando a gente inicializa assim, a gente não precisa colocar aquilo lá, mas eu poderia ter feito aqui. New string. E daria no mesmo, tá certo? Essas variáveis aqui também, que são dessas wrapper classes também, não vai ter aquela forma de instanciar a variável, vai ser dessa outra. Mas tirando essas e algumas poucas exceções, em geral, quando a gente vai criar um objeto, a gente tem que usar essa palavrinha new, que a gente está instanciando um objeto dessa classe aqui. E nesse caso aqui, dessa classe, eu preciso dizer, esse scanner, ele vai, como se ele fosse criar uma conexão com alguma coisa que está lá do outro lado, como se fosse uma conexão mesmo com alguma coisa que está do outro lado. E aí eu preciso dizer, eu quero me conectar com o quê? Eu estou dizendo aqui system.in, eu quero me conectar com o teclado. System.out é a saída padrão de dados. System.in é a entrada padrão de dados. Então, quando eu coloco system.in aí, eu estou dizendo que esse meu objeto é do tipo scanner e ele está conectado ao meu teclado, tá? De forma simplificada. Então, a partir de agora, como isso é uma variável que é um objeto, eu posso rodar métodos nele. Que métodos eu posso rodar? Até agora, a gente fazia assim aqui, né? Para ver qual era o método. Mas tem outra forma mais bacana, que é olhar a documentação, tá? Então, eu posso olhar a documentação, ó, que é dessa classe, por exemplo. E aqui ela vai me dizer como é que eu posso criar um scanner. Ó, aqui já é outro tipo. Aqui eu tô conectando um scanner a um arquivo, tá bom? Então, ele vai ter uma explicação. Infelizmente, só tem em inglês. Tem uma grande explicação. As formas de você criar aquilo ali, né? No caso, a gente usou isso aqui. Eu posso conectar um arquivo. A gente usou a uma stream de entrada que foi o teclado. Conectando ao teclado. E aí, eu tenho os métodos que eu posso rodar aqui nesse scanner, tá? Pra gente não ficar muito confuso hoje, a gente não vai usar todos, obviamente, tá certo? A gente vai usar, vamos supor, esse next_int, ó. Resnext não, next. Depois eu vou explicar esse resnext, tá? Ó, esses métodos next aqui, eles
pegam o que está lá do outro. Eu disse que esse objeto cria uma conexão com alguma coisa, que no caso da gente foi o teclado. Então, nesse caso aqui, ó, next int, ele vai pegar o que tem lá no teclado, que o usuário digitar, e vai tentar transformar numa variável do tipo int, e vai retornar isso pra gente, tá certo? Se for next double, ele vai pegar o que o usuário digitou, aí o usuário digita e dá enter. Pronto, ele vai pegar esse bloco que o usuário digitou antes do enter, vai tentar transformar isso numa variável do tipo double e vai retornar isso pra gente. É isso que o método faz, tá? A gente pode usar só o next, que é esse aqui, ó. Qualquer coisa que o usuário digitar, mesmo que o usuário digite um número, ele vai transformar aquilo numa string e vai retornar pra gente, tá? Essa, inclusive, é uma das formas que eu acho mais bacana de fazer, porque, não sei, de vez em quando esse next int aqui dá um bug, sabe? Quando a gente começa a usar muito, tem alguma coisa que acontece, enfim. Mas vamos ver o que é que vai acontecer hoje no nosso código. Então, pronto, eu tenho um teclado, que eu inicializei o teclado, tá conectado, né? Essa variável tá conectada ao meu teclado. E se eu quiser receber uma variável do usuário, vamos supor que eu quero receber... O que é que eu quero receber? Digite uma idade, né? Digite uma idade. Aí, essa idade, vamos supor que ela é do tipo int. Idade 1. Então, eu vou rodar um método no scanner, que é aquele método que pega o que o usuário digitou, transforma no int e retorna. Ponto next int. Então, ele digitou a idade. Vamos imprimir a idade que foi digitada. Idade 1. Vamos rodar para ver se está tudo certinho e para vocês entenderem um pouco do que a gente está fazendo. Então, digitem uma idade. Não consigo aumentar essa letra, não. Digitem uma idade. 44. Pronto. Aí ele imprimiu 44. Tudo certo. Agora vamos pegar um nome, né? Digite um nome. Cout. Em nome vai ser uma variável de que tipo? String, né? A gente viu lá na documentação que para o string basta o next mesmo, né? Então, digite um nome. Digite um nome. Aí, a gente vai ter string nome igual a teclado, ponto. Ops, ele já me ajudou aqui. Tá corretíssimo. Pode ser o next, pode ser next line. A diferença é que o next line ele avança, né, para o próximo. Eu acho que no final ia dar tudo igual, mas vamos deixar o next line. Aí ele digitou um nome, vamos imprimir o nome. Cout. Nome 1. Pronto. Então, a gente tem um programa aqui, tá conversando com o usuário já pedindo coisas. Digite um nome. Ups. O nome ficou vazio, né? Porque quando eu dou enter é como se fosse um string vazio, tá? Aí foi sem querer. Digite um nome, Rita. Digite uma idade, 44. Pronto. Então, a gente já sabe como é que a gente conversa com o usuário para pedir coisas, né? O que é que vocês vão fazer agora? E eu não vou gravar um vídeo para falar não, viu? Eu quero que vocês tragam isso pronto na próxima aula. Vocês vão... Eu vou colocar esse código aqui na descrição do vídeo, tá? Com a tarefa de vocês. Vocês têm que receber peso e altura de mais uma pessoa. Então, no total, você vai receber nome, altura e peso de 2 pessoas, igual como você fez no primeiro programa.
de mais uma pessoa. Então, vou colocar assim, receber, nome, peso, altura, idade, né? Nome, idade, peso, altura de duas pessoas. Depois, comparar se... Deixa eu ver... Comparar, depois informar quem é mais velho e quantos anos. Pronto. Então, essa é a tarefa de vocês, tá certo? Acho que vocês já têm know-how aqui suficiente para fazer isso. Só uma coisa assim que... Não, eu mostro em outro vídeo, essa outra coisa. Então, eu vou esperar que vocês façam essa tarefa, tá bom? Para vocês praticarem um pouquinho como é que é receber valores do teclado, manipular esses valores, imprimir esses valores, usar if e else para comparar esses valores, tá? Quem é mais velho, quantos anos. Deixa eu ver aqui, eu quero que vocês façam parecido com esse programa aqui, tá? Que vocês vão usar uns if e else assim, tá bom? Vou aguardar na próxima aula.